Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. O tricolor paulista ele foi desclassificado da Libertadores da América e isso não tem sido nada saudável para o torcedor são paulino, né? Uma coisa assim muito catastrófica aconteceu porque desta vez, diante desta eliminação, que tem uma particularidade diferente das outras, é que, claro, uma particularidade diferente, né? Mas a verdade é que o São Paulino, ele sai agora desanimado. Ele sai sem a confiança. Sabe, você sai com o ano acabado em setembro e agora o que tem que fazer é colher caquinhos e reformular o time do São Paulo. E é no afã de reformular que nós vamos falar agora sobre a situação desse centroavante do São Paulo, o que aconteceu e o que tem por vir por aí, e aí nós vamos conversar. A Marcos Antônio Dependência, ela teve também algo ali que foi muito crítico, que foi alertado até por jornalista que fala sobre um erro de planejamento do time do São Paulo a respeito do Marcos Antônio. O negócio não é brincadeira não, hein? E também Lucas Moura tem dado muito o que falar nesse time do Tricolor aí, principalmente diante do torcedor são paulino que se vê eliminado agora e não podendo contar com seu craque. Oscar, a mesma coisa e uma folha salarial muito presente e muito pesada nesse time do Tricolor paulista aí. Olha só, o que tá acontecendo com o São Paulo? Vocês viram o Júlio Casares e o Balmonte que eles falaram, não viram? Viram lá o que eles disseram? Vocês chegaram a ver? Não? Ninguém chegou a ver. Sabe por quê? Porque eles não falaram nada. Júlio Casares e Belmonte não se pronunciam mais. É raro você ver uns caras desse aí se pronunciando. O que eles fazem é aumentar o preço do ingresso. O que eles fazem é cobrar caro pelos produtos licenciados. O que eles fazem é querer que o São Paulino lote o estádio a todo custo para eles poderem ficar ali reinando, serem presidente, diretor de futebol, assim, para sempre, perpetuados no cargo onde não existe oposição no sistema político do São Paulo Futebol Clube. Então é um escárnio, isso é baixo, isso é repugnante, isso é sujo, isso é absurdo de não ter concorrência para os caras ali e não termos um sistema de oposição, um grupo de oposição que pode acabar com a festinha desses caras. Esses caras gerem o São Paulo da maneira que eles querem. Eles vendem um cara igual o Henrique Carmo e trazem um cara igual o Tapia pro lugar e nós temos que engolir, nós temos que aceitar. O São Paulo trouxe o André Silva para ser o centroavante reserva do Caleri e nada deu certo, só que ele pagou uma fortuna no André Silva quando ele dispensou os jogadores assim de boa, que ele simplesmente optou por perder para trazer um cara como o André Silva que não vale mais nem um 10% do que o São Paulo pagou. Agora o São Paulo se vê eliminado da Copa Libertadores da América com um time que não tinha centroavante, um time onde teve o Luciano improvisado como centroavante, um cara que aparentemente a trajetória vai se encerrando no time do São Paulo, porque o Luciano, palavras dele próprio, quando acaba a Copa do Brasil ele para de jogar, né? Então agora, acabou o Copa do Brasil e acabou a Libertadores. Vamos esperar o que do Luciano agora em outubro? Alguém lembra, em algum momento, o Luciano jogando bem em outubro? Ele joga bem quando o Thiago Carpini assume no começo do ano. Ele joga bem quando o Zubeldia assume logo pra ele mostrar serviço. Ele joga bem quando o Crespo assume pra ele mostrar serviço rapidinho e ganhar a vaga de titular. Alguém lembra do Luciano depois de 3, 4, 5 meses de um técnico estabelecido no cargo, ele jogando bem? Vocês se lembram dele jogando bem com o Rogério Ceni, com o Dorival, com o Carpini, com o Zubeldia, no final da passagem de qualquer um desses daí, do próprio Hernan Crespo, na primeira passagem? Ele não joga mais, ele para, ele simplesmente para. É o tipo de jogador que você tem no elenco, ele é um titular, ocupa uma posição e na hora de te entregar é zero. 5 anos de São Paulo, não comemorou um título como titular. Comemorou um Paulista que ele era reserva com o Crespo e comemorou uma Copa do Brasil que ele era reserva com o Dorival Júnior. E agora ele segue na hora de provar, quando não temos o Caleri, quando não temos o Lucas Moura, o Luciano pega a bola e perde 5, 6 gols feitos. Perdeu os gols feitos. É o tipo de jogador que o São Paulino não tem podido confiar.
E ele tá lá. Agora as críticas são muito voltadas pro Rigoni, são muito voltadas para a diretoria do São Paulo, pro técnico Hernan Crespo, quando na verdade o São Paulo, se tivesse feito os gols contra a LDU, poderia ter ganhado. É claro que o Crespo merece críticas porque entrou com o sistema de 3 zagueiros quando o jogo já estava 2-0 para a LDU, o que não faz o menor sentido, não condiz com o tamanho do São Paulo. Agora eu te pergunto, qual que é realmente o tamanho do São Paulo? Qual é o novo São Paulo? Que ele pode dizer que ele tem tamanho grandioso, que ele é um time grandão, um time que é das glórias do passado, um time lendário que foi o São Paulo Futebol Clube. Hoje o São Paulo é um arremedo. Hoje o São Paulo vende Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves e William Gomes para poder contratar Tapia, Dineno, Rigoni. Ele é o time que não contrata mais jogadores bons, ele contrata resquício dos outros clubes. Faltou tanta criatividade e trabalho para Belmonte e Júlio Casares que nós trouxemos o Rigoni, que veio para o São Paulo lá atrás, trouxemos o Oscar e o Lucas que estiveram no São Paulo lá atrás, tivemos o Crespo que esteve no São Paulo lá atrás, temos agora o Tolói que esteve no São Paulo lá atrás. Fica um ciclo. Não que esteja errado contratar o Lucas e Oscar e Crespo, nada disso. Mas é um ciclo da falta de criatividade. É um time que tem olheiros e quer ter mais olheiros. Tem departamento de scout, quer contratar caras pro departamento de scout. Quer se modernizar, mas a verdade é que o São Paulo caminha para trás. O São Paulo é o time que manda o Igor Vinícius embora para trazer Cédric Soares. É o time que perde o Wellington. Ainda bem, tudo bem, vai. Não tem problema o Wellington, não precisa voltar por enquanto. Acho que até o Wellington é um cara que hoje joga mais que o Wendel e que o Enzo Dias. Mas perde o Wellington com 20 anos para trazer o Wendel com 31 e Enzo Dias mais velho que não joga nada. O Enzo Dias joga menos do que o Wellington, se é que é possível. O Cédric Soares joga menos do que o Igor Vinícius, se é que é possível. A diferença tá na idade. O São Paulo opta por trazer caras mais velhos. O São Paulo tem hoje o Luiz Gustavo e o Oscar, e o Lucas, e os caras com a idade muito mais avançadas. É um time que vende o jovem e traz o velho, e o velho custa mais do que o jovem. É um time que vende mal o jovem e ainda depois de vender mal, ele contrata um velho pagando fortuna. É claro que a conta não fecha. É claro que um time desse vai se endividar sempre. É óbvio que um time desse não vai sair do lugar. Muito óbvio, muito real. O Crespo errou. Mailton era para ter jogado, provou em campo e o Crespo entrou com 3 zagueiros. Errou. Tem que tirar o terceiro zagueiro. Não quero o Crespo fora do São Paulo, não. Mas está faltando repertório, está faltando versatilidade, variedade de jogada, profundidade, um time compacto, um time que vai até a frente e chega lá. Nós temos 3 zagueiros e 3 volantes e acabou 3-0 para a LDU em 2 jogos. O que adiantou 3 zagueiros e 3 volantes no primeiro jogo e agora no segundo 3 zagueiros e 2 volantes, se acaba 3-0 para a LDU no agregado? Não resultou em nada, a não ser humilhação, a não ser um torcedor são paulino cada vez mais desconfiado que não vai dar certo. Um time que hoje conta muito, mas muito mesmo, ele conta com uma ideia folclórica de virar SAF. Quem que vai querer investir dinheiro de virar SAF se os conselheiros e o grupo de chapa, Casares, Belmonte, Aidar, Leco, os caras não largam o osso? Quem que vai poder comprar o São Paulo? Como que uma Leila Pereira viria pro São Paulo se os caras que estão lá, os cardeais da década de 1930, que estão lá ainda com 200 anos, como é que esses caras vão virar SAF se esses caras não largam o osso? Então o São Paulo hoje ele é um arremedo do que ele foi um dia. O São Paulo hoje ele é uma lembrança triste de uma glória do passado. Hoje o São Paulo ele vive de lembranças, porque o São Paulo atual é uma coisa escrotífera, desanimadora, que merece o Morumbi Zero no Brasileiro para doer no bolso de Casares e Belmonte, enquanto gestão do São Paulo. Doer no bolso do São Paulo com a gestão de Casares e Belmonte. Tem que doer nesses caras. Não adianta o São Paulino ser fanático, agora lotar o estádio e esses caras acabarem com déficit e falar, não, mas é difícil, é dívida do Leco. Não, senhor, não cabe mais. Ontem o Júlio Casares ele foi ser vaiado em campo, a torcida organizada endureceu o canto para ocultar, abafar o grito de crítica ao Júlio Casares. Como é que pode uma coisa dessa?
Você não se pergunta como pode uma coisa dessas? Eu me pergunto. Eu me pergunto e muito. O Enzo Dias, ele tem que ser devolvido, cara. Sinceramente, não tem cabimento pra mim um cara desse jogar no time de São Paulo porque ele é um a menos. Se você não quiser considerar uma comparação com o Wendel, que eu acho que hoje o Enzo Dias é mais jogador que o Wendel, não quero comparar com o Wellington, que eu acho que hoje eu tô na fila de pedido de desculpa pro Wellington, que pelo menos tinha coragem pra jogar, corria tudo torto, corria bem. Na hora de cruzar era tudo torto, uma técnica não apurada. Com a idade pode vir técnica pra ele, mas o que ele tinha era atitude. O São Paulo não podia contar com o Wellington como lateral, porque a crise existe. A escassez de título existe. Precisava de um cara mais rodado. Os rodados que vêm não querem jogar aqui, aparentemente. Você tem o Wendel, você tem o Enzo Dias, os caras são horrorosos. O Wendel, pra mim, não tem vontade de jogar bola. E o Enzo Dias, ele é tecnicamente horroroso. São Paulo não deveria comprar o Enzo Dias, deveria ir buscar o Wellington de volta. Falar, Wellington, volta pra cá, vamos assinar aqui, seja o que Deus quiser. Não for o Wellington, tem que ser outro cara. O que não dá pra fazer é ficar com um lateral que não sabe cruzar uma bola. Quando que o Enzo Dias cruzou uma bola pro gol? E eu tô comparando o Enzo Dias agora com o Mailton, tá? Enzo Dias, o Wendel, o Cedric, por mim eu mandava todos embora, segurava só o Mailton e o Mike, 2 laterais direitos. Se eu sou o presidente de São Paulo, eu tento dar um jeitinho de empurrar Enzo Dias, não comprou ainda, manda embora. Patrick Lanza manda embora e esse Wendel manda embora também. Tem que dar um jeito de trazer um lateral esquerdo, pode ser o Wellington. O que não dá pra passar por o que nós estamos passando aqui agora não, sem chance. A menor condição. Ontem o São Paulo, ele, em algum momento, o Marcos Antônio se machucou. O Arnaldo Ribeiro, jornalista Arnaldo Ribeiro, um cara que tem a sua influência grande, né, diante do torcedor São Paulino. Goste você ou não, ele é um cara que tem uma influência grande. E ele é um cara que falou uma coisa que tem que ser respeitada. Ele falou assim, ó, pra mim o São Paulo vacilou ali com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele era um cara que vinha de contusão. E aí ele entrou pra jogar contra o Santos. Comecei a lembrar dos reservas, todos poupados. Lembra disso? Goleiro reserva contra o Santos, todos reservas. Acho que tinha o Alan Franco. Acho que tinha o Alan Franco titular, eu não me lembro. O resto era tudo reserva. Tapia, Diné, Tapia não. Era Dineno, Ferreirinha, e aí o resto era tudo reserva. E aí ele coloca o Marcos Antônio para jogar no segundo tempo, Crespo. E ali o campo estava molhado na Vila Belmiro. E o Marcos Antônio entrou. Isso foi no fim de semana. Quando chega na segunda-feira, o Marcos Antônio treina num dilúvio. Caiu um dilúvio em São Paulo. A chuva muito forte, muito pesada, acabando força. Semáforos desligados. E aí, do nada, o Marcos Antônio entrou para treinar. E aí ele sentiu. Então um cara que deveria ser poupado porque estava vindo de contusão. Estava vindo de contusão. 2, é o melhor jogador do São Paulo hoje, o Marcos Antônio. O cara deveria ter sido poupado. Não poupam, nem contra o Santos. Ele entra para jogar num campo encharcado e depois ele treina num campo encharcado na segunda-feira. E aí ele sente a contusão e na quinta-feira ele não está apto a jogar. Problema estrutural, diretoria omissa. Técnico sem preparo. O Crespo é um cara sem preparo? Acho que não, mas aí alguém tinha que ter falado pra ele. Falar, bacana, teu melhor jogador é o Marcos Antônio, não põe pra jogar não. Tem que poupar aí, ó. Perdemos o Marcos Antônio e perdemos a esperança criativa do time. Não que o Rodriguinho tenha sido o pior homem em campo não, porque não foi também. Mas assim, uma coisa é o Rodriguinho, outra coisa é o Marcos Antônio, que é muito mais jogador que o Rodriguinho. Perdemos o Marcos Antônio pelo amadorismo que impera no time de São Paulo hoje. Isso é amadorismo, isso é não saber fazer futebol. Isso é uma visão clara e óbvia de muita gente, os caras não sabem fazer o futebol. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o Lucas Moura, que sai, tem um vídeo dele chorando nos corredores ali do Morumbi. E aí muita gente falando que ele quer se aparecer, que o Lucas Moura não tá nem aí, coisa e tal. O Crespo, técnico Hernan Crespo, que mal conhece o Lucas Moura, convenhamos, né? O Crespo chegou agora, nunca teve o Lucas Moura pra jogar. O Crespo saiu em defesa do Lucas Moura. Falou, o cara não tem condição de jogo. Ele se mata, ele, o Oscar, o Luiz Gustavo, os caras estão se matando pra jogar. Então, pra defender Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo, tem que vir o Crespo.
A diretoria do São Paulo omissa. E o Crespo, quando ele tenta elogiar o Lucas Moura, eu aceito perfeitamente. O Lucas Moura é o campeão da Sul-Americana 2012. É o campeão da Copa do Brasil 2023. E com certeza, o São Paulo não seria campeão da Copa do Brasil com o Luciano. Tá comprovado que ele não é decisivo, que ele não é ganhador. Aí o Lucas volta, ganha aquela Copa do Brasil e hoje o bode expiatório, hoje o cara a ser perseguido é Lucas Moura. Aqui não. Aqui é Lucas Moura e mais 10 e me desculpa, tô nem aí. E o Crespo, ele carimba o que eu tô falando aqui, demonstrando e deixando claro o quanto o Lucas Moura se esmera pra jogar por esse time de São Paulo, o quanto ele se esforça. O quanto ele tenta, e ele entra meia cancha, por causa de uma fibrose, que lá atrás, logo que ele se machucou, já foi constatada a fibrose, mas ninguém trata, pelo que as informações que chegam, eu não sei também o que é verdade e o que não é, tá? Então o médico de São Paulo, se quiser falar, tamo aí. Agora, a verdade é que os caras, eles falam que o São Paulo não tratou da maneira que deveria tratar, e que agora o São Paulo teve que fazer um novo procedimento e que o Lucas Moura tá aí se matando pra jogar e não tá conseguindo jogar. Então é bizarro de qualquer lado. Tanto depender de um cara machucado pra jogar, como ter feito supostamente um tratamento que não é o adequado, que não é o ideal pra recuperar. Dá pra acreditar que no Palmeiras e Flamengo ele estaria jogando já? Eu acho que sim. Acho que sim. Os caras não sei, mas o Lucas Moura acho que estaria jogando. Se jogasse no Palmeiras e no Flamengo. Então, assim, é desesperador. E aí, soma-se ao amadorismo que o São Paulo tem ao longo dos anos. Um grande amadorismo leva a acreditar que realmente o Lucas Moura poderia estar jogando se fosse de outro clube já. É o amadorismo. Ontem o São Paulo não tinha centroavante nenhum. Eu tava olhando aqui o Bissoli. Você lembra do Bissoli? O Bissoli, ele é um jogador que era do São Paulo, Guilherme Bissoli Campos. O Bissoli hoje ele joga no futebol da Tailândia. O Bissoli é um jogador... Quanto pode custar um cara que joga na Tailândia? Me fala aí. É um cara, equipe de base do São Paulo e tem 27 anos. Quando o São Paulo tentou contratar centroavante e foi buscar o André Silva, ele pagou aparentemente 20 e poucos. Acho que dizem 20 milhões, dizem 27 milhões, não sei qual o valor exato. Mas o São Paulo pagou mais de 20 milhões para ter o André Silva fora salário. O São Paulo, nesse inteirinho, ele manda embora Thales Vander. Ele manda embora o Juan. Talvez nenhum desses estivesse realmente apto a jogar pelo São Paulo. Talvez. O Rian Francisco teve muita dificuldade para aparecer para o São Paulo e se machuca depois de uma carga pesada de jogos. Jogando no sub-20, jogando no profissional, claro, machucou, óbvio, era esperado. Luca, a mesma coisa, era esperado. Os únicos que não foram vendidos, talvez porque se machucaram por jogar na base e também no profissional. O Henrique Carmo não jogava no profissional, ele jogava só na base. Então ele não se machuca. E aí ele vai embora pro São Paulo vendido por 30 e poucos milhões, uma venda constrangedora de tudo. E agora eu tava olhando o Bissoli aqui. Ele tá jogando lá por esse time da Tailândia. Esse time da Tailândia aqui chama Buriram United. Ele tem 5 jogos, 6 gols. Tá bom ou não? São 5 jogos, 6 gols. Você me fala, Juba, mas ele jogou aqui no Avaí, no Ceará, no Atlético Paranaense. Será que ele é bom, o Bissoli? Cara, nós estamos com o Dineno. Dineno é quinto reserva do Cruzeiro. O São Paulo trouxe para ser quinto reserva aqui. Ontem esse sujeito entrou, não conseguiu dominar uma bola. O Tapia, que o São Paulo considera bom, que trouxe para cá, ele sequer entrou nos 2 jogos contra a LDU, com o São Paulo precisando de atacante, precisando fazer gols. O Tapia nem entrou. Será que nesse cenário um cara igual o Bissoli é ruim? Eu estou trazendo o Bissoli aqui, não é porque eu estou pedindo pro São Paulo contratar o Bissoli, não. Acho até que hoje seria interessante, mas não estou pedindo para trazer o Bissoli. Eu estou querendo dizer que um cara igual o Bissoli tem 6 gols em 5 jogos. Ah, mas é da Tailândia. Poderia ser no Equador, né? Ah, entendeu? Equador, LDU, tá. Poderia ser no Equador. Também ter 6 gols em 5 jogos. É mais de um gol por jogo. E aqui no São Paulo, o Luciano entrega a rapadura. Não consegue fazer. Enquanto o Bissoli tá por aí sendo artilheiro. Enquanto o William Gomes tá por aí sendo artilheiro. Enquanto o Henrique Carmo logo é o próximo David Neres Anthony. Logo ele é o próximo Anthony. É logo que o Henrique Carmo será o próximo Anthony do time de São Paulo. Enquanto isso... Ah, mas o Henrique Carmo vendeu. O William Gomes vendeu. Beleza. O Bissoli não. Sai a preço de nada.
Entendeu? Então nós estamos no buraco. E isso é esperado. O buraco que o São Paulo se encontra hoje é um buraco esperado. É um buraco calculado. É um buraco que a diretoria do São Paulo nos levou e aparentemente não quer nos tirar. Na hora de ter Bissoli, Henrique Carmo, Luca, Rian Francisco, nós temos Tapia, Dineno, Rigoni e assim por diante. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você, eu não vou falar gostado, mas que você tenha concordado e fala comigo sobre as ideias aí de Wellington, Bissoli, o que está acontecendo com o nosso São Paulo Futebol Clube, beleza? Então, deixa o like aí também se você puder dar aquela moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, fechou? Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!